Queria compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus, 2 versículos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2. Paulo, quando escreve essa carta à igreja que ele escreve, ele diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Vocês conhecem bem o contexto dessa palavra? Paulo está aqui relembrando eles a chegada na igreja de Corinto. E essa chegada foi justamente na segunda viagem. Paulo tinha planejado essa segunda viagem talvez para reforçar, para fortalecer as igrejas que ele tinha plantado na primeira viagem missionária. Vocês bem conhecem essa história, quando ele estava avançando ali naquela área da Ásia Menor, ele pensava subir um pouco ali para o sul da Ásia, para o norte da Ásia, e o Espírito Santo barrou o caminho dele e apontou uma nova direção, que é para a região que hoje a gente conhece como a Europa. E Paulo, então, entra naquela região da Europa pela cidade de Filipos, ele vai a Tessalônica, ele vai a Bereia, ele vai a Atenas. Foi um momento com duas características importantes, de muito avanço, a gente vai ver ali o evangelho avançando agora de forma incontestável, irreversível, chegando na Europa, mas também de muita luta. A primeira cidade que ele chega na Europa, ele é preso junto com Silas, vocês conhecem bem essa história. Mas eu queria chamar a atenção para a chegada dele em Atenas, que também ele ali tentou plantar uma igreja a partir da pregação do evangelho na praça, mas na pregação dele, uma pregação muito linda, que ele fala sobre o Deus desconhecido, mas quando ele introduz Cristo Jesus na história, na conversa, ali as pessoas perdem interesse, as pessoas viram e falam para ele assim: talvez a gente escute isso mais um pouco depois. E poucas pessoas ali se inclinaram para o evangelho justamente por causa da apresentação do nome de Jesus. Eu fico imaginando Paulo chegando numa região desafiadora, muito dominada pela cultura grega, helenista. Ali era o berço da sabedoria humana, da exaltação do ser humano, da mente humana. E Paulo, talvez, não sei ele, mas se fosse eu, estaria questionando se essa seria uma boa estratégia. Apresentar um nazareno que morreu na cruz e diz um grupo que ele havia ressuscitado. Mas ele toma uma decisão firme quando ele chega em Corinto, que também faz parte hoje dessa região da Grécia, também muito dominada pela essa exaltação, essa idolatria da mente humana. E ele ali toma uma decisão. Na verdade, ele reforça uma decisão que ele começou desde o início, desde Damasco. Ele decidiu saber uma coisa, somente uma coisa: Jesus Cristo e este crucificado. É alguma coisa que precisa chamar a nossa atenção, principalmente nesse momento em que nós estamos levantando clamor a Deus por um avivamento. E eu tenho a certeza absoluta que este avivamento é pela recuperação da confiança que temos na pregação do Evangelho, do coração do Evangelho, que é Jesus Cristo e este crucificado. Eu sei que muitas vezes a gente é tentado, às vezes a gente tenta abordar a plantação de uma igreja, a revitalização de uma igreja por um outro caminho, e Paulo está aqui afirmando: não existe uma outra estratégia a não ser expor Jesus Cristo e este crucificado, por mais louco que isso possa parecer. Ele vai dizer isso lá no início do capítulo 1. É loucura mesmo os que se perdem, mas não existe uma estratégia diferente para trazer um avivamento para uma comunidade, para uma igreja, para uma cidade, se não expor essas pessoas a Jesus Cristo. E ele traz essa verdade para os irmãos justamente para lembrar, porque eles estavam ali se dividindo, tentando estratégias, buscando liderança, buscando um culto diferente, buscando talvez uma liturgia diferente para continuar avançando. E Paulo falou assim: eu tomei uma decisão: Jesus Cristo e este crucificado. Me lembro quando nós chegamos aqui em Florianópolis, era um baita desafio. E quando nós chegamos aqui, apesar de já encontrar em 2014, a igreja fechou.
e foi entregue ao DEM. A Igreja de Brasília, então, assume esse trabalho de forma corajosa, e o pastor Sérgio, que havia plantado há 35 anos a igreja, ele também, de forma corajosa, com 9 irmãos, não deixaram a chama se apagar, e nós chegamos aqui em 2016, literalmente caindo de paraquedas. Nós fomos ordenados no sábado, na segunda-feira estava eu, minha esposa e minha filha aqui, sem nenhuma estratégia e com esse peso nos ombros de que teria que revitalizar uma igreja que havia fechado e que havia experimentado muitos retrocessos. Mas Deus foi muito generoso e muito bondoso, porque a falta de estratégia foi a nossa grande vantagem, porque Deus me apresentou esse texto de uma forma como nunca tinha visto. Luciano, Jesus Cristo e esse crucificado. Naquele momento eu tive que acreditar no que Deus estava falando e nos dando a direção. E era algo difícil, porque eu via um grande desafio. E a gente passou 9 meses pregando Jesus e esse crucificado, e não entrava nenhuma pessoa na igreja. E as pessoas que entravam não ficavam. E naqueles momentos de crise, até de identidade, será que eu sou pastor mesmo? Será que inventaram isso? E Deus ali com muita bondade, paciência, continua, persevera, mas é Jesus Cristo e este crucificado. E aos poucos nós fomos entendendo que esta mensagem, este Cristo vivo, é a única coisa que as pessoas precisam. E a única coisa que a igreja precisa é colocar de novo as pessoas diante de Jesus, e é Jesus que faz. Ele está vivo, ele que muda. As mudanças profundas e permanentes, elas só vão acontecer quando nós tivermos a coragem que Paulo teve de expor a Jesus e este crucificado. E aos poucos eu fui entendendo não só isto como uma verdade teológica, mas como uma verdade. Mas as pessoas, as poucas que estavam chegando, elas chegavam, estavam sendo transformadas. E a transformação dessas pessoas nos motivavam a cada vez mais avançar nessa direção. E Deus foi mostrando o porquê disso. Se você for mais um pouquinho à frente, no segunda carta que Paulo escreve, 2 Coríntios, capítulo 5, ele amplia um pouco mais esse entendimento ao falar a partir do versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Este encontro com Cristo faz isso. E no versículo 18 ele traz alguma coisa especial aqui. Ele fala: ora, tudo provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Apresentar Jesus Cristo, este crucificado, é o encontro de Deus com o homem, porque Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Nós nos encontramos, nós nos reconciliamos com Deus em Cristo Jesus. Então não faz sentido a gente tentar qualquer outra estratégia, não só de evangelismo, mas também de amadurecimento da igreja. E quem fala isso é o pastor Tim Keller, quando diz que o evangelho do Senhor Jesus é suficientemente poderoso e é suficientemente capaz de sustentar uma igreja em qualquer momento, em qualquer circunstância. E quando nós entramos na pandemia 2 anos atrás, e aquela ansiedade, eu acredito que foi de todos os líderes que estavam diante de uma igreja, falar o que falar nessa hora. E Jesus, mais uma vez, de forma bondosa, Jesus Cristo e este crucificado. Então, durante a pandemia, nós estamos completando a 16ª série de mensagens, onde nós tratamos somente de Jesus Cristo. As pessoas foram tratadas na crise, as pessoas foram tratadas no luto, as pessoas foram tratadas nos lares, as pessoas voltando para a igreja, as pessoas reconciliando-se em suas famílias, e nós não pregamos outra coisa a não ser Jesus Cristo. Porque em Cristo Jesus nós encontramos o verdadeiro amor de Deus. Ele quer que nós apontemos para a cruz, porque nós só vamos entender a profundidade do amor de Deus, a largura do seu amor, o comprimento do seu amor, a altura do seu amor, quando nós vamos ver este amor no seu ápice, que foi na cruz, na entrega de Jesus. Deus quer que nós, de novo, voltemos para a cruz e entendamos que este amor que ele teve supera qualquer coisa e qualquer circunstância que vivemos hoje. Essa é o grande desafio, de voltar a ter fé no Evangelho de Jesus,
de rever nossos estudos, de rever nossos esboços, de rever nossos aconselhamentos e falar o quanto de Cristo está aqui, o quanto de Cristo Jesus e este crucificado nós podemos encontrar aqui. E é isso que a igreja precisa, é isso que os vizinhos precisam, é isso que nossos familiares precisam. Quando Jesus, na Santa Ceia, na última conversa com seus discípulos, ele ali consolando seus discípulos, que ele estava indo, eles não ficariam sozinhos. No capítulo 16 de João, e Jesus consolando, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou mandar um outro consolador. Mas ele traz ali uma palavra muito interessante, no versículo 12 ao versículo 15. E este consolador não falará de si mesmo, mas revelará aquilo que ele ouviu de mim. Ou seja, até a obra do Espírito Santo é revelar ao homem, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo a partir da obra e da vida de Jesus Cristo e da morte dele na cruz. É isso que nós precisamos parar um pouco e pedir: Senhor, eu quero retornar ao primeiro amor, que nós vamos ver na carta de Apocalipse. Ao primeiro amor é voltar a se inflamar, a se apaixonar por este Cristo crucificado que morreu por nós. É muito interessante, e é o último texto que eu quero compartilhar com vocês, Marcos, capítulo 9, versículo 7, é o texto do momento em que Cristo foi transfigurado, e ali Cristo chama então Pedro, João e Tiago, naquele momento ímpar, onde eles puderam ver a antecipação do Cristo glorificado. E ali, naquele momento, eles ficaram em êxtase, né? E Pedro, ele então teve uma ideia. Ele viu ali Jesus glorificado, ele viu Moisés, ele viu Elias. E ele talvez tenha cometido o ato falho, o erro de interpretação que talvez todos nós temos cometido. Ele quis montar uma barraca, botar no mesmo patamar a lei, ali representada por Moisés, as profecias, representada por Elias, e Cristo Jesus, todos, cada um acampado ao lado do outro. E logo veio uma correção dos céus. A voz de Deus então veio no monte de uma nuvem e simplesmente some Elias, simplesmente some Moisés, e ali só fica Jesus e uma voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Sabe o que Deus estava nos ensinando ali? Tudo converge para Jesus. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Se você vai pregar, se você vai ensinar, se você vai aconselhar, se você está nas esquinas da igreja falando do Evangelho, você precisa convergir para Jesus Cristo, senão não faz sentido. Você consegue mexer alguma coisa na vida de alguém, motivar por algum momento, você consegue balançar talvez o alicerce de alguém por algum momento, mas se você quer uma mudança na igreja, na sua vizinhança, na sua família, de forma profunda e permanente, você precisa falar como Deus falou: este é Cristo amado, a ele ouvir. É ele que dá a nossa atenção. Você precisa ler a Bíblia diariamente e falar o que essa palavra quer dizer para mim a respeito de Jesus. E nós estamos aqui em Florianópolis neste desafio de replantar esta igreja, mas nós podemos louvar a Deus que nós já temos visto uma comunidade ainda pequena, mas uma comunidade sendo restaurada. Hoje a Luciana comentou que nós já temos algumas crianças, mas antes dessas crianças chegarem, essa comunidade se juntou durante a pandemia e construiu 6 salas de aula. No meio da pandemia. Isso é sinal de igreja que está sendo reavivada, transformada, mas nenhuma outra estratégia. Aqui a gente gosta de fazer um monte de coisa, série de mensagem, e incrementar o louvor, e trazer pequenos grupos, mas isso são penduricários. Isso são estratégias secundárias que reforçam a única estratégia que pode revitalizar uma igreja, que pode transformar um bairro, que pode mudar uma família, que pode transformar um ministério. Jesus Cristo e este crucificado. Que neste momento de oração incluamos este alvo,
que é assim: Senhor, reaviva a sua obra em nosso coração. E a obra de Deus no coração não é outra, senão Jesus Cristo e este crucificado. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade.